Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem de programação C. E nessa videoaula eu vou estar mostrando um exercício que os alunos me passaram. Então, só ler o iniciado aqui. Essa apostila, tá, gente? É a apostila que eu fico seguindo, onde que eu ponho as estruturas, só para ficar mais fácil o entendimento da síntese. E o exercício que eu vou estar mostrando hoje é esse daqui, quer ver? Aqui, ó. O exercício é isso, ó. Escreva um programa onde o usuário informa dois números inteiros quaisquer e é apresentado na tela a soma dos números pares entre os dois números. Então é a soma total dos números pares entre o intervalo de números que o usuário informou. Só dar um exemplo, imagine que o usuário informou o número 2 e o número 10. Então a soma dos números pares seria 2 mais 4 mais 6 mais 10. Mais 10. E se fosse o inverso, se o aluno tivesse digitado 10 e o 2, tá? Aí seria a mesma coisa, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, tá? Aqui só faltou o 8 aqui, tá, gente? Ó, mais 8 mais 10. Então, o programa nosso, o usuário vai informar os dois números e vai ser feita a soma dos números pares entre esses dois intervalos aí, tudo bem? Então vamos lá, deixa eu só apagar esse aqui que eu fiz e vou fazer o seguinte. Então vou copiar aqui, ó, vou dar um Ctrl C aqui, vou vir abrir o Dev C++, abrir um arquivo em branco, vou colocar um barra asterisco, vou dar um Ctrl V aqui, ó, e no final vou dar um asterisco barra. Então tudo que está em azul e virou comentário não faz parte do meu programa. Aí só para ficar melhor a visualização, vou dar um Enter aqui. Aí, ó. Escreva um programa onde o usuário informa dois números inteiros quaisquer e é apresentado na tela a soma dos números pares entre os dois números. Então vamos lá. Começando aqui então, ó, vou declarar a biblioteca. A biblioteca que eu vou usar para eu declarar a biblioteca include aí o string e dou um enter aqui usando o alias dela, using name space std ponto e vírgula. Vamos lá, declaração da função principal, abertura da função principal, fechamento. Então só vou comentar aqui, ó, abertura do main e aqui é o fechamento do main. Já vou aproveitar nessa última linha que eu vou dar o system pause, ponto e vírgula. Vamos lá, declaração, já que ele pede para o usuário informar dois números inteiros, então eu vou criar as variáveis aqui, ó, int, vou chamar um de ni, de número inicial, e nf, de número final. Sendo que o usuário vai informar o número inicial, vou guardar na variável ni, e o número final que o usuário digitar, vou guardar no nf. Vou criar uma variável i, que vai ser o nosso contador, como eu vou fazer o uso, tá? E eu vou implementar só rapidamente aqui, gente, ó. Esse exercício aqui vai fazer o uso da estrutura if-else, que é uma estrutura de condicional, e da estrutura de repetição. Só que na estrutura de repetição, eu vou, ao invés de usar o while ou for, eu vou estar, ao invés de usar o for e o while, eu vou estar usando essa estrutura aqui, ó, do while, que é o faça enquanto, tá? Que é a síntese dela, essa daqui que está selecionada aqui. E vou estar usando também a estrutura if-else aqui. Então vamos lá. Esse aqui vai ser o nosso contador, ele vai ficar contando, já que vamos supor que o usuário digitou 2 e o 10, então ele vai ter que contar de 2 até 10. E como eu preciso guardar toda a soma desses números, eu vou declarar uma variável chamada R aqui, tudo bem? Vou dar alguns Enter aqui, ó, e vamos lá. Vou colocar uma mensagem na tela, para colocar uma mensagem na tela é através do cout. Vou pedir para o usuário informar o número inicial, informar um número. Então vamos lá, entre com o número inicial, dois pontos, ponto e vírgula aqui. Sem, para poder ler o número que o usuário digitou e guardar ela na variável ni, tá? Ni, ponto e vírgula. Vou colocar uma outra mensagem aqui, ó, entre com o número final.
dois pontos. Só arrumar aqui, ó, espaço, dar dois pontos e vou guardar na variável nf, ponto e vírgula. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou inicializar, já que é essa variável r aqui, ó, ela que vai estar responsável de ficar somando todos os números pares entre o intervalo de números que vai de ni até NF, ou também de NF até NI, porque o usuário pode digitar para NI o 2 e para NF o 10, ou qualquer número, tá, gente? Estou trazendo um número hipotético aqui. Ou poderia também trazer para NI o 10 e para NF o 2. Independente do número que ele trouxer, ele vai ter que somar os números pares. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inicializar a variável R com 0, ponto e vírgula. E o contador meu, que vai contar, ele vai contar do ponto inicial até o ponto final. Porém, eu preciso verificar qual dos dois números que é menor. Então, ele pode digitar um número menor para NI e um número maior para NF. Ou vice-versa, ele pode digitar um número maior para NI e um número menor para NF. Então, para eu fazer isso, eu faço através da estrutura de repetição, o if aqui. Ó. Vou abrir o if e dentro do if eu faço o seguinte, ó, se NI for menor que NF, então, o que eu vou fazer? Só vou colocar como comentário aqui, ó, abertura do if 01, tá? E aqui está sendo fechamento do if 01. Bom, se realmente o número que o usuário digitou para NI for menor que o NF, ele vai entrar na estrutura if aqui. Só que aqui dentro ainda tem um problema. A gente tem que verificar se o número é par ou ímpar, porque nada impede dele digitar para NI o 1 e para NF o 10. Então aí seria a contagem que 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, ou seja, contar do 2. Então, como que eu faço isso? Usando uma outra estrutura usando mais uma estrutura if aqui dentro. Então vou colocar aqui, ó, se vou colocar aqui, ó, NI módulo, tá, gente? Ó, módulo significa a divisão de dois números inteiros para verificar que isso é zero, se o resto dá zero. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu colocar aqui, ó, 10 módulo 2, eu vejo que ó, 2 dividido por 10 dá 5, resto 0. Então o módulo ele pega o resto da divisão, tá? E se eu colocasse aqui, ó, 11 módulo 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Por quê? 11 dividido por 2 é 5, porque 5 vezes 2 é 10. E o resto, 1. Então, esse módulo aqui, ó, que faz com o símbolo de porcento, em linguagem de programação, significa módulo, que pega o resto da divisão de dois números inteiros. Então, eu estou verificando aqui, ó, se o NI módulo 2 foi igual a 0, ou seja, se ele digitou um número par aqui, ó, 10 módulo 2 vai dar igual a 10, é 0. Se realmente isso for verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou inicializar o NI, ou vou inicializar meu contador, que é o I, com NI. Com NI, tá, gente? NI, ponto e vírgula. Significa o quê? Que o nosso contador vai inicializar com o número par, porque se ele entrou nessa estrutura, significa que é número par. Só abrir o parênteses aqui, ó, a chave aqui que eu esqueci, ó, e deixar ele um pouquinho mais para cá, só para ficar mais legível, para a gente não confundir. Tá? Então só estou trazendo esse if mais para cá. E vou colocar um comentário aqui, ó, abertura do if 02, e aqui está sendo o fechamento do if 02. Tudo bem? Então aqui dentro, estou inicializando o i com N1, ou NI, estou inicializando meu contador i com NI, que é o número inicial, e sendo que agora eu vou chamar a estrutura de repetição aqui, como eu vou usar o do while, então faço aqui, ó, faça, e vou abrir a chave e fechar aqui, ó. Só vou jogar um pouquinho mais para cá. E vamos lá, que eu vou colocar aqui, ó, abertura abertura do while. E aqui está sendo fechamento do while. E aqui dentro eu vou falar o seguinte, ó, eu vou falar que R recebe R
mais I. Por quê? Porque o R nós está inicializando com 0. Pode ver que eu inicializei ele com 0 aqui, ó. 0. Vamos supor que o usuário digitou 2 para o NI. Então, aqui vai começar em 2. Então, 0 mais 2, 2. Só que o I, ó, o incremento aqui, ó, vai ser I recebe I mais 2. Porque eu vou aumentar o I de 2 em 2. Porque se ele digitou 2 para NI, que é o número inicial, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6, assim por diante. E eu vou falar o seguinte, ó. Enquanto que, ó, então eu vou colocar aqui, ó, enquanto I menor ou igual a NF, porque o NF que é o ponto de parada, e tem um ponto e vírgula aqui, tudo bem, gente? Então, aqui, ó, se realmente ele digitar um número par e acontecer isso, ele vai imprimir para mim. Tudo bem? Eu vou estar pausando essa videoaula aqui. Vou estar continuando na segunda videoaula. E na segunda videoaula a gente termina esse exercício aqui, tá? Então até a próxima videoaula. Tchau.